6 dias depois da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos a segunda-feira dentro da Semana Santa. E essa semana chamada Santa, a Semana Maior, é a ocasião na qual nós vamos adentrando de maneira mais própria e profunda no mistério de Cristo. Esse evangelho é muito forte. Talvez a primeira questão que salta e que eu acho que tem que nos acompanhar durante toda essa semana é: o que será que Maria viu, Maria de Betânia, em Jesus que nós ainda não vimos? O que será que ela enxergou? Só para você ter uma dimensão, 300 denários era o salário de 1 ano de trabalho. Então faz as contas aí, ó. Imagina, 1 ano aí, ó, você batalhando, aí você bota no perfume. O primeiro olhar é de desperdício e chama a atenção de Judas. Só que a questão é outra. Não pelo valor do perfume. Nós precisamos olhar para Maria hoje e não usar o exemplo material, só para entender o quanto significava o que ela havia visto em Jesus. A grande questão é que a adoração extravagante, ela incomoda os espíritos medíocres, ninguém entende. Mas a questão é, o que essa mulher viu que nós ainda não vimos e por isso ainda não nos entregamos? Sabe, um dos grandes conflitos que todos nós passamos na vida, em algum momento da vida, a gente se encontra de repente com uma pessoa mais fervorosa que a gente, não é verdade? Que, por exemplo, a questão da fé é muito mais forte, ela sente muito mais. E eu já ouvi isso várias vezes: padre, eu queria sentir mais. Eu até acredito, mas eu queria ter um fervor maior. E a gente passa muitas vezes a vida achando que esse fervor, essa entrega, ela é simplesmente algo especial que algumas pessoas que, por alguma disposição de Deus mesmo, porque as escolheu, elas sentem um pouco mais isso. Mas a grande questão não é o quanto a gente sente, é o quanto essa verdade de fé, ela já foi aplicada em nossa vida na sua profundidade. Porque a palavra, quando ela é anunciada, ela tem alguns estágios de interpretação em nossa vida. Por exemplo, a primeira questão é nós acolhermos de fato a palavra. O que está acontecendo aqui hoje? Essa palavra que foi anunciada, nós precisamos colher a revelação dela, não porque a revelação dela está condicionada às nossas condições e critérios, mas quando a gente aprofunda aquilo que foi falado e adentramos no lugar da revelação, daquilo que Deus tem para nos dizer com essa palavra, é somente aí que nós entramos no lugar da aplicação. Eu sei o que eu vou fazer, e é somente a partir daí que eu consigo compartilhar essa palavra. A grande questão é que a gente até fala com Deus, mas a gente não deixa Deus falar. A gente até escuta a palavra, mas a nossa pressa é tanta, até porque muitas vezes a vida espiritual, ela é como começamos o dia muitas vezes, cansado, com sono, aí vai rezar, de fato, como eu falo, um momento de oração de noite, é cansado e com sono, e a gente
não adentra propriamente nesse local de revelação. E é por isso que muitas vezes não entendemos o que Maria viu, porque a gente não se aprofundou naquilo de fato. Porque não mergulhamos de fato nesse mistério. É a pergunta que eu fazia, por exemplo, domingo de Ramos. Qual que é o significado do domingo de Ramos? É interessante que o católico, você percebe que Ramos, procissão do Senhor morto, cinzas, lota. Não que seja errado, mas você percebe que nós temos sempre uma necessidade de algo visível ali? Mas a pergunta que é a seguinte, se alguém perguntasse para você hoje, eu sei que todo mundo aqui entende que a Semana Santa é importante, sim ou não? Tá claro, né? Todo mundo católico, bonito. Mas se eu perguntasse para você, o que significa a salvação de Jesus? Não estou perguntando de teologia, necessariamente, primeiramente. Não estou perguntando do seu conhecimento bíblico, mas Jesus salvou você do quê? Você fala do pecado, sei, enfim. Mas qual que é o sentido dele ter feito isso para a gente? Você percebe que se a gente pergunta mesmo, essa verdade não foi de fato trabalhada na gente? A gente não ouviu, não aprofundou para colher revelação, não entendeu a aplicação e, portanto, não consegue transmitir? Porque a experiência de fé não é necessariamente a transmissão de conteúdos, mas de uma experiência. Só que ela tem que ser colhida, ela tem que ser absorvida, ela tem que ser trabalhada. E a tentação nossa é olhar para a vida dos santos e enxergá-los como seres especiais, no sentido de uma superdotação, de um privilégio de Deus. Mas quando você vai ver a vida de todos eles, você vê uma procura que muitas vezes não está na nossa vida. Quer entender o que de fato é importante para você? Olha o que você tem procurado. Olha o que você tem almejado de verdade. Não estou dizendo que a fé não seja importante para todos nós. Mas você percebe que não é a nossa procura maior, porque a compreensão ainda é que como se a experiência de fé fosse algo a mais que tem na vida, mas não a própria vida, não no sentido das coisas. E repito, eu não estou falando da quantidade de práticas que nós fazemos, da quantidade de coisas que fazemos, mas da experiência de um Deus que ele não é algo abstrato, mas ele está no concreto da minha história. E trazendo para nós hoje, temos as mães aqui, as famílias, a sua família, a minha família. Será que nós a entendemos como um projeto de Deus? E se é um projeto de Deus, eu sou capaz de sangrar muitas vezes por causa dela? Eu sou capaz de entender que, de fato, mesmo nas incompreensões, mesmo naquilo que às vezes dá errado, há uma revelação de Deus, é um projeto de família? Quantas vezes a gente para pensar nisso? Se nós pensássemos mais e rezássemos mais sobre os princípios e propósitos que Deus tem para nós, a gente não se perdia em qualquer coisa. A gente não se distanciava por qualquer motivo. Entenda, todo mundo que está aqui é ser humano, certo? E no seu sangue corre veia, tem hormônio, tem, enfim, tem tudo. A questão principal é como que nós percebemos a nossa história em Deus. E aí que está o grande ponto para essa semana. Você vai celebrar lá quinta-feira da paixão. Você imagina que esse Judas que era ladrão, Jesus não desistiu dele até o último momento. E até o momento no qual, na última ceia, que era como que uma despedida de fato, a instituição do mandamento do amor, da Eucaristia, do sacerdócio, ele pega aquele pão, você vai ver isso na quinta-feira da paixão, ele molha, entrega para Judas. Isso na cultura judaica é um sinal que diz o seguinte, ó, de todo mundo que está aqui, ó, esse aqui é o mais especial na mesa hoje. Não que Judas era mais importante que os outros, mas perceba, aquilo que Judas faz para Jesus não muda o que Jesus é para ele. Ele insiste até o último momento em cada um de nós. E a grande questão para hoje é o seguinte, duas, para a gente encerrar. Será que eu já consegui pelo menos ver o que Maria viu? A nível de disposição, de entrega, de doação, de procura. E será que eu entendi que ele vai insistir comigo até o final? Mesmo que de vez em quando eu oscile, mesmo que eu não entregue como Maria entregou tudo que tinha e possuía, mesmo que, enfim, eu não dou o passo, ele vai insistir. Mas o quanto que já não perdemos por não fazer o que tem que ser feito?
O quanto já não perdemos por não dar atenção porque tem que ser dada atenção. O quanto já não perdemos por parar em tanta coisa, gente. Em tanto preconceito com os outros, tanto julgamento, sabe? Que no fim não vai virar coisa alguma. Mas se a gente entra no propósito de Deus, Ele mesmo garante que com sua graça as coisas funcionam. Então hoje, nesse dia no qual a gente reza pela família, reze pela sua, reze pelos seus. Mas não reze como algo que, sei lá, que se juntou e aconteceu. Não, é um propósito de Deus. Mas escolha essa revelação. Encerrando já, quando o Santo Inácio de Loyola trabalha os exercícios espirituais, ele trabalha cada mistério da vida de Cristo como você colocar a sua vida lá. Coloca a sua vida hoje e se pergunta naquele cenário, quem que somos nós? Os discípulos que ficaram estupefatos, acho que Judas ele falou, mas todo mundo pensou a mesma coisa, não é? Você imagina, quando você batalha a sua vida aí? É por isso que é importante entender o valor material. É um ano, gente. E Maria e Marta e Lázaro não eram ricos, não eram pobres. Porque a gente sabe biblicamente que não tinha servo, então eles eram gente pobre, gente simples. E consagrou ali, repito, não olhe para o valor material pelo valor material, mas pelo valor material por aquele que consagra, porque ele é muito maior do que a questão material. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, peça ao Senhor essa graça hoje. Talvez você deseja profundamente viver essa experiência que Maria viveu. Talvez muitas vezes você tentou. Deu errado por algum motivo. Talvez a grande questão que fica em nós é o desejo de viver uma experiência de fé mais concreta, mas que ela não vai acontecer se nós não investirmos tempo nela. Se a preocupação ainda da nossa Semana Santa é tão somente quem vamos receber em casa, o que vamos partilhar de alimento, quanto tempo vai durar a celebração do sábado, quantas coisas eu tenho que fazer para de fato viver uma Semana Santa. Se a preocupação nossa ainda não é entender o que Maria viu, é porque ainda de fato parece que a gente não entendeu muita coisa. Então peça para Deus a graça hoje. Talvez você olhe para você e, por causa da sua história, do que passou, você nem consegue dar esse passo, nem mejar esse passo de Maria, mas entenda. Se Jesus olhou para Judas até o último momento, esperando o melhor dele, ele vai olhar para você e para mim, no meu estado de vida, no seu estado de vida, na sua condição de vida, na minha condição de vida, esperando de mim o melhor até a última circunstância. Amém?